Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Hoje eu quero ver todo o capítulo 30 com vocês. E aí, fica faltando só o capítulo 31 para a gente terminar de estudar o livro de 1 Samuel, né? Vamos ler agora apenas o versículo 1. 1 Samuel, capítulo 30, verso 1. E como sempre, eu digo, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos ver o restante ao longo da nossa exposição. Ok? Todos acharam? Certo. Diz assim a palavra de Deus. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Até aqui, vamos orar. Ó Deus, estamos diante da Tua palavra. E o que mais precisamos nesse momento é ouvir a Tua voz. É que o Senhor fale conosco de novo por meio da Tua palavra. Nos dá graça, Deus. Apesar das minhas limitações, que o Senhor possa usar a Tua palavra. Ajuda a ser fiel à Tua palavra, para que o Teu povo seja edificado aqui essa noite. Eu te peço, Deus, fica conosco. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é enfrentando provações. Enfrentando provações. A verdade é que nós vivemos num mundo manchado, maculado pelo pecado. Não bastasse isso, o fato de que, porque o mundo está contaminado pelo pecado, coisas indesejáveis podem nos acontecer. Nós também fomos machucados pelo pecado, manchados pelo pecado. De modo que nós também podemos fazer coisas que vão prejudicar nós mesmos. E mesmo quando nós estamos buscando ser fiéis ao Senhor, andar com o Senhor, nós também podemos enfrentar provações. Ou melhor, para usar a linguagem de Paulo, ele diz que todo aquele que deseja viver piedosamente, de maneira que agrada ao Senhor, vai passar por provações. Então não há como escapar. Nós vamos enfrentar provações aqui nesse mundo. Nós lemos hoje a carta de Tiago, capítulo 1, falando exatamente sobre essa verdade. E antes de nós vermos um capítulo marcado por provações, eu quero apenas lembrar para vocês algumas coisas, tá? Alguns talvez não estiveram aqui na semana passada, não viram o que aconteceu, em outros momentos aqui da história. Então quero lembrar você algumas dessas coisas. Bom, o personagem principal desse capítulo, sem dúvida, é Davi. E Davi, ele estava anteriormente fugindo de Saul. Davi estava enfrentando uma provação, não porque ele tinha feito algo errado, mas porque Saul estava fazendo algo errado contra ele. Então Davi estava fugindo. E Davi teve um direcionamento de Deus, a fim de que ele fosse para ajudar. E Davi viu a mão de Deus cuidando dele de maneira assim, sobrenatural, muitas vezes. Mas houve um momento então na vida de Davi que ele começou a ficar com muito medo de Saul, e ele começou então a se deixar levar pelo medo. E ao invés de buscar abrigo em Deus, Davi foi se refugiar entre os inimigos de Deus. Ele foi se refugiar entre os filisteus, que era um povo inimigo de Deus, que estava em constante conflito contra Israel. Um povo contra quem Davi teria que lutar quando ele se tornasse o novo rei de Israel. O que acontece? Ele então se tornou um servo de um rei filisteu, chamado Aquis. Ele se tornou uma espécie de mercenário, trabalhando para aquele rei, empregando ali os seus esforços e a sua tropa a serviço daquele rei. Mas mesmo ali, Davi, ele tentou
dar um jeitinho, de continuar de alguma forma servindo a Deus, ainda que ele ao mesmo tempo estivesse servindo ao rei inimigo, né? Davi tentou servir a dois senhores nesse momento, e a gente já sabe que as coisas não vão terminar bem. Mas para Davi parecia que estava tudo bem, parecia que estava dando tudo certo, porque o rei não tinha descoberto os seus planos, o que ele andava fazendo. A verdade, então, é que Davi, por causa da sua fraqueza na fé, por causa da sua incapacidade de, naquele momento, confiar em Deus e depender de Deus, mas tentar dar um jeito pela sua própria força, inclusive se colocando debaixo das mãos dos inimigos de Deus, o que acontece é que a consequência começou a bater na porta de Davi. E qual foi a consequência? Ele foi convocado por aquele rei para lutar contra o povo de Israel. Olha que loucura! Ele, que tinha sido separado por Deus, a quem Deus tinha feito promessas e tinha dito: você vai ser o novo rei de Israel. Agora ele teria que lutar contra o seu próprio povo, o povo de Israel. Como é que Davi seria rei depois disso? Depois de lutar contra o povo a quem ele devia proteger, como é que ele ia ser rei? Então, quando Davi estava agora nessa circunstância, à beira de cometer esse pecado, de ter que atacar, talvez matar irmãos na fé, compatriotas que tinham o mesmo sangue dele, inclusive, Deus interveio. Deus mesmo resolveu o problemão que Davi estava criando aqui. Como foi que Deus fez isso? Ele colocou desconfiança nos outros reis filisteus. Os filisteus, eles eram uma espécie de uma nação onde ela tinha algumas cidades-estado. E cada cidade-estado dessas, elas tinham seus próprios reis ali. E quando eles se reuniram para guerrear contra Israel, os outros reis olharam e disseram assim: peraí, o que esse homem, o que esse tal de Davi está fazendo aqui? Esse cara é nosso inimigo. Esse cara serve a Saul. Como é que ele vai lutar junto com a gente contra o povo dele? Na hora da batalha ele vai virar de lado. Ele vai aproveitar que ele está no nosso meio, do nosso lado, e vai nos atacar sem defesa. Nós não vamos para a guerra com esse homem. Então, por causa disso, Davi foi enviado de volta para a cidade que o rei Aquis tinha dado para ele, que era a cidade de Ziclag. Então Deus soberanamente agiu, impedindo que Davi fizesse a maior loucura da sua vida, ou pelo menos impedindo que Davi se enfiasse numa cilada difícil dele sair. Como é que ele ia fazer agora? No final das contas, ou ele lutava contra o próprio povo de Deus, ou então na hora da batalha ele ia ter ali o seu pescoço a prêmio, tendo que se virar contra o exército dos filisteus. Ok? Bom, então, dito tudo isso aqui para vocês, o que nós temos? O que nós temos agora é esse retorno de Davi para Ziclag. Davi está voltando com todos os seus soldados, os seus 600 soldados. Ele está voltando para sua família, está voltando ali para a cidade onde eles agora habitam, onde agora estão ali os seus entes queridos, suas esposas, seus filhos, estão todos ali esperando por eles. Esse é o caminho de volta que Davi está fazendo aqui. E eu separei o nosso texto em 5 momentos, pelo menos, tá? E o primeiro momento que nós já vamos ver aqui de cara é o momento da provação. Que provação é essa que Davi vai encarar agora? Olha o verso 1 de novo comigo. Ele vai dizer o seguinte, 1 Samuel 30, verso 1. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Pronto. No terceiro dia, Davi e seus soldados fizeram uma marcha de volta para casa, que levou 3 dias andando. Vocês podem imaginar o que é isso? 600 homens, 3 dias andando, até poderem enfim chegar em casa. Eles estavam, portanto, exaustos, famintos. Certamente nessa viagem eles não tinham como parar em algum bom restaurante, né? Fazer ali uma boa refeição. Não era assim que funcionava nesses dias. Eles estão
com a expectativa de enfim retornar, receber o abraço dos seus familiares, receber agora um tempo de descanso, né? Estão já sonhando com a festa que vai ter pelo retorno, de olhar de novo para suas esposas, o rosto dos seus filhos. Pronto, essa é a expectativa. Mas o autor nos informa que algo aconteceu enquanto eles estavam fora. O que foi que aconteceu? Os amalequitas, um povo inimigo de Deus também, um povo que já tinha causado muitos problemas para os israelitas, esse povo invadiu a cidade de Ziclag enquanto os homens estavam fora, enquanto os homens estavam na batalha. E o que eles fizeram aqui? Incendiaram a cidade e levaram todos que estavam ali como prisioneiros. Pela providência de Deus, eles não tiraram a vida de nenhum deles, mas levaram como escravos. Levaram as esposas dos soldados, os filhos dos soldados, todos que estavam ali, jovens, crianças, adultos, eles levaram como prisioneiros. E vocês podem imaginar o que esses homens poderiam fazer. Aqui, meus irmãos, era barbárie. Aqui, meus irmãos, não era alguém simplesmente chegando e vamos ali comigo, né? Você agora está detido, siga-me. Não. Violência, barbárie, abuso, tudo isso você pode esperar nessa situação aqui. É interessante que enquanto Davi estava servindo Saul, Davi, ele atacou esses povos. Se você for olhar aí comigo no capítulo 27, verso 8, o texto diz assim: ele e seus soldados atacavam os Gersuritas, os Gersitas e os Amalequitas, povo que desde tempos antigos habitavam a terra que se estende de sul até o Egito. Então Davi atacava esses povos. Davi não deixava testemunho, a fim de que ele não pudesse ser depois denunciado e descoberto por Aquis. E agora esse povo aproveitou a oportunidade de dar um pouco. Esse povo aproveitou a oportunidade de ir lá e capturar a todos. Bom, algo interessante também, irmãos, é que essa estratégia dos amalequitas, ela não é nova. Os amalequitas, eles já tinham feito ataques contra Israel no passado, inclusive ataques assim, desonestos. Talvez desonesto não é a melhor palavra, desleais, traiçoeiros, ok? Por quê? Quando Israel estava fugindo pelo deserto, ali uns 40 anos, eles se aproveitavam do cansaço, do esgotamento de Israel, para vir atacar Israel por trás. Então Israel tinha que correr, Israel tinha que fugir, mas aqueles que não conseguiam correr tão velozmente, eles iam ficando por trás, os mais fracos, os idosos, as mulheres, as crianças, e esses eram atacados e mortos pelos amalequitas. Isso era de algo assim que feriu o coração de Deus de tal forma que por causa disso Deus trouxe um juízo contra os amalequitas. Por causa disso Deus tinha mandado Saul uma missão de exterminar os amalequitas. Missão essa que Saul não executou. Saul, vocês lembram, foi rejeitado por Deus exatamente por não ter cumprido a missão de Deus. Não apenas ele guardou todos os animais dos amalequitas para os soldados, dizendo que iria sacrificar, mas Deus disse: não foi isso que eu mandei você fazer. Como também ele ainda guardou o próprio rei dos amalequitas vivo. Por isso ele foi rejeitado. Bom, aqui nós temos de novo os amalequitas trazendo problema para Israel, se aproveitando de uma fragilidade de Israel para agir contra os mais vulneráveis de Israel. O que é que vai acontecer? Olha os versos de 2 a 5. 1 Samuel capítulo 30, versos de 2 a 5. Olha o que o texto diz. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo
e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Até aqui por enquanto, tá? Bom, olha a descrição. Eles vinham naquela expectativa que eu contei para vocês, encontrar ali, enfim, descanso, aconchego do lar, e se deparam com essa cena. Meus irmãos, imagina você teve que fazer uma viagem a trabalho, e de repente você volta numa expectativa de encontrar os seus familiares, seus entes queridos, seus amados, e quando você chega lá, a sua casa está em ruínas, a sua casa está reduzida ao pó, e aqueles que você ama, você sabe que foram capturados por um povo cruel. Vamos contextualizar isso para os nossos dias. Imagina uma facção criminosa entrou lá e levou como escravos, por propósitos que só eles podem dizer, a sua família. Como é que você se sentiria? E mais, Davi aqui não sabe que são os amalequitas que fizeram isso e que os seus parentes ainda estão vivos. O narrador disse isso para nós, mas Davi não estava de posse dessa informação. Ele simplesmente chegou e viu tudo destruído, tudo arrasado. A reação dele, desses soldados, homens de guerra, homens valentes, homens acostumados a arriscar a vida, é tão somente chorar em alta voz. Você pode imaginar 600 homens gritando de dor, em desespero, porque não sabem o que possa ter acontecido com os que eles mais amavam. Aqui, essa menção das duas esposas de Davi, talvez seja uma nota enfática, porque o autor já tinha falado, as esposas deles foram levadas, os filhos deles foram levados. Por que ele vai repetir então e dizer, as duas esposas de Davi? Sim, eu já sei. Ele quer enfatizar algo. O que será que ele está querendo enfatizar para nós? Eu penso que aqui ele está lembrando para nós, mais uma vez, o pecado de Davi. Davi, ao escolher duas esposas, ele fez algo que Saul não tinha feito. Saul só tinha uma esposa. Davi estava ali se assemelhando aos reis das nações pagãs. A expectativa era, portanto, será que Davi vai se tornar um rei como os reis pagãos? Um rei como os reis das outras nações? Vai dar tudo errado de novo, assim como tinha dado com Saul? O fato é, Davi agora está aqui diante de uma grande provação. E essa provação é porque Davi não buscou o Senhor no momento certo. É porque Davi preferiu buscar resolver as coisas com as suas próprias mãos do que confiar no Senhor. Ele, ao invés de buscar abrigo no Senhor, busca um abrigo nos inimigos do Senhor, entre os filisteus. O ponto é como é que Davi vai resolver tudo isso. Mas o texto nos dá mais detalhes. Olha o verso 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Meus irmãos, além de Davi estar em profunda angústia e desespero, porque ele agora simplesmente não sabe, será que suas esposas foram assassinadas? Ele está no meio dessa provação, ele vai ter que lidar com outra questão. O povo agora procura alguém a quem culpar. Quem, se não o líder, o melhor candidato? Eles olham para Davi e dizem, nós estamos aqui por sua causa. Foi você que decidiu vir para cá. Nós seguimos apenas a sua liderança e olha onde nós somos colocados. Davi, você tem que morrer no lugar das nossas esposas. Nós temos que apedrejar Davi que trouxe todo esse mal para nós. Certamente que nesse momento é fácil inventar um monte de desculpas para tirar a vida de Davi.
Talvez começaram até a ressuscitar coisas acerca do passado de Davi. Olha, Davi, tudo começou porque você se levantou contra o rei de Israel. Certamente que o rei de Israel aí, Davi, isso deve estar sendo um castigo de Deus contra você. Você quis se levantar contra o ungido, querendo com essa ideia de ser rei. Enfim, o texto não vai entrar nesses detalhes para nós. Mas o fato é que agora Davi está à beira da morte pelos seus próprios compatriotas. Está à beira de ser apedrejado pelos homens a quem ele liderava. A cena então, irmãos, é desoladora. No momento, Davi está lá, nas graças do rei Aquiles. No momento, Davi tem uma cidade, pode habitar naquela cidade com seus soldados, pode ter um lugar para proteger a sua família. No momento, parece que está tudo dando certo na vida de Davi. E no momento seguinte, o que tem é destruição. Casas em chamas, cidade em chamas, todos os bens foram levados, mas o mais importante, suas famílias foram levadas. Estão mortas, escravizadas. O que pode ter acontecido? Nesse momento, Davi é levado a lembrar de novo o Senhor. Nesse momento de desespero, Davi, que nesse tempo de exílio, escondido entre os filisteus, nós não encontramos mais o nome Senhor nos seus lábios, nós não encontramos mais informação de Davi buscando o Senhor, Davi orando ao Senhor, colocando sua vida nas mãos do Senhor. Agora, Davi vai buscar refúgio no único lugar que ele deveria ter buscado desde o início, no Senhor. Ele vai buscar fortaleza no Senhor, fortalecer-se no Senhor, o seu Deus. Davi se lembra da aliança. Senhor aqui está em toda em letra maiúscula, porque ele está traduzindo o nome de Deus. Aquele nome que se perdeu a pronúncia, né? Mas que a gente às vezes chama de Yahvé, Yahvé, Jeová, Jeová. O seu Deus. Essa era a promessa de Deus para Israel. Vocês serão o meu povo. Eu serei o seu Deus. Davi então busca agora socorro naquele que pode. O único que pode ajudá-lo nesse momento. E aí, irmãos, nós chegamos no nosso segundo momento. Nós vimos aqui a aprovação. E o nosso segundo momento é o primeiro passo que Davi vai dar para enfrentar essa aprovação. Qual é o passo que Davi vai dar para superar essa aprovação? Ele vai buscar ao Senhor. E já vimos aqui que ele busca fortalecer-se no Senhor, mas o texto vai continuar. Olha aí os versos 7 e 8. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Pronto. Davi se lembra do Senhor e ele agora toma todas as providências que ele pode para tentar buscar uma resposta do Senhor. Ele chama o sacerdote Abiatar, e aqui, irmãos, nós temos um contraste entre Davi e Saul. Saul tentou alcançar o sacerdote, tentou encontrar um sacerdote que pudesse consultar o Senhor, mas o que foi que Saul tinha feito? Ele mesmo tinha matado todos os sacerdotes do Senhor lá em Nob. Só tinha sobrado um que conseguiu fugir, Abiatar. E Abiatar foi protegido e acolhido por quem? Por Davi. Abiatar fugiu com o colete sacerdotal, então Saul não tinha mais acesso a Deus por meio de um sacerdote, por meio do colete sacerdotal. Somente Davi agora tinha. E nós vimos que o resultado é que Deus não falava mais com Saul. Saul tentou de todo jeito e Deus não falava mais com ele. Até o ponto que Saul foi buscar o jeito errado. Olha a loucura, o que o pecado faz com a gente. Eu estou buscando pelo jeito certo e Deus não está falando, então eu acho que se eu buscar o jeito errado, aí não, Deus vai me abençoar, Deus vai falar, Deus vai me dar uma resposta. Claro que não. Não tem nenhuma promessa de bênção em você buscar o pecado. Todos os alertas da palavra de Deus é que no pecado você só vai encontrar destruição, desgraça, morte. O salário do pecado é a morte.
Então o fato é, Deus manda então uma resposta de juízo para Saul, porque ele não falava mais com Saul. Mas com Davi, Deus vai responder. Deus vai falar com Davi. Isso, irmão, já nos mostra algumas coisas. Sabe, Deus não fala com Davi e deixa de falar com Saul, porque Davi, de alguma maneira, Davi é perfeito, é absolutamente santo, correto, e Saul não. Não é essa a questão. Davi é um pecador também, como Saul é um pecador. Davi está voltando aqui, colhendo essa aprovação por causa dos pecados que ele mesmo cometeu. E quando a gente continuar olhando o livro de 2 Samuel, por exemplo, nós vamos ver que Davi vai pecar feio, pecados escandalosos. Mas Deus tem uma aliança com Davi. Sabe, quando Deus vem ao nosso encontro e busca se relacionar conosco, não é por causa de nós. Não é porque Deus olhou para você e Ele viu, olha como ele é bonitinho. Olha como ela faz tudo certinho. Olha, pessoa maravilhosa. Eu tenho que vir ao encontro. Eu tenho que me relacionar. É apesar de nós. Apesar de nós. Deus vê o que a gente consegue esconder dos outros, mas não esconde dele. Ele vê a nossa miséria. Ele vê o nosso pecado. E ainda assim, por pura graça, amor, misericórdia, Ele olha e diz: eu quero que você seja meu. E por isso eu vou entrar no relacionamento com você. Davi está provando isso agora. Davi sabe que apesar dos pecados dele, Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito, aflito, um coração humilhado na sua presença, que se arrepende, que confessa. O texto não diz com clareza para nós, mas certamente está implícito que nessa atitude de Davi, de buscar ser fortalecido pelo Senhor e buscar consultar o Senhor, houve primeiro um passo na direção de reconhecer: Deus, eu pequei contra Ti. Deus, eu fiz tudo errado. Eu estou agora aqui no meio desse povo inimigo e por causa disso minha família e dos homens que eu lidero estão todos em perigo ou mortos. Oh, Deus, eu fiz tudo errado, Deus, mas ajuda-me. Levanta-me, restaura-me. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi coloca mais uma vez a sua confiança em saber que eu posso buscar a Deus. Porque apesar de mim, Ele é misericordioso, Ele pode vir ao meu encontro, Ele pode resolver. Mesmo diante das besteiras que eu fiz, Ele pode vir e resolver. Davi deixou um exemplo para nós aqui. Não interessa o que você tenha feito. Se você se quebrantar diante do Senhor, se você confessar o seu pecado, buscar a face misericordiosa e bondosa do Senhor, Ele estará de braços abertos, mãos estendidas, para receber você, para perdoar você, para ajudar você. Por que nós não procuramos o Senhor? Porque quando a gente está no meio da provação, especialmente naquela provação de nós, fomos aqueles que criaram aquela provação, por que a gente tenta resolver do nosso próprio jeito? Por que a gente tenta achar e que nós é que vamos encontrar a saída e a resolução? Por que a gente não corre para Deus? Por que a gente nos coloca aos pés dele, confessa e diz: Deus, eu fiz tudo errado. Oh Deus, mas não retira de mim o teu Espírito. Lava-me com soco, me levanta, Senhor, mais uma vez. A resposta de Deus é uma palavra de esperança para Davi. Aqui no verso 8, ele fez a pergunta: devo perseguir esse bando de invasores e devo alcançá-los? Olha a resposta do Senhor. E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros.
Irmãos, por que Davi fez essa pergunta? Por que Davi não saiu logo correndo atrás desse povo? Primeiro, ele não sabia quando é que aquele povo tinha partido dali. Ele não sabia nem que povo era. Então, nesse momento de desespero, ele simplesmente se coloca diante de Deus, busca forças em Deus, clama a Deus, e ao consultar o Senhor faz essa pergunta: Senhor, se eu sair daqui agora correndo para algum lugar, eu vou conseguir encontrar esse povo que fez esse mal? Eu vou conseguir achar quem fez isso? E a palavra de Deus é uma palavra de esperança, é uma palavra de certeza, dizendo: vai, Davi, vai, você vai achar, você vai encontrar. E a gente chega então no nosso terceiro momento do texto, que na verdade é o segundo passo que Davi dá para sair dessa provação, para superar essa provação. Davi vai obedecer ao Senhor. Nós estamos passando por provações, irmãos. Primeira coisa, primeiro passo, busque o Senhor. Busque direcionamento dele. Busque comunhão com ele. Busque o Senhor. Segundo passo, obedeça a ele. Aquilo que ele disser para você, obedeça a ele. Pastor, o que Deus diz para mim? A palavra de Deus nos dá todos os princípios que nós precisamos para momentos de provação e tribulação. Aqui na sua palavra ele nos dá o direcionamento seguro que nós precisamos. Ouça o que ele diz na palavra e obedeça. Vamos ver aqui como é que Davi obedece. Olha os versos 9 e 10. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. As tropas de Davi, que tinham acabado de chegar de uma viagem desgastante de 3 dias a pé, agora tem que sair numa caçada desgastante. Não deu tempo de descansar, não deu tempo de se alimentar, não deu tempo de recobrar as energias, não deu tempo. Pelo contrário, houve mais desgaste físico e emocional. Não, você já passou por um momento de profunda angústia e desespero, onde tudo que você sabia fazer era chorar. Como é que você sai desse momento? Como é depois que as lágrimas começam a faltar? Não tem mais lágrimas para você chorar. Você sai assim, inteirão? Não. Você sai destruído, moído. Você sai assim meio tonto, meio sem saber o que você vai fazer. Pronto. Pois esses homens, que já estavam profundamente desgastados, agora diante do desgaste emocional, saem nessa caçada desesperada e tem que perceber mais diversos quilômetros. Alguns comentaristas sugerem que o percurso inteiro que eles fizeram, desde a saída lá de Afec até chegar onde eles vão chegar, deu cerca de 100 quilômetros, irmãos. 100 quilômetros aí, esses homens nessa marcha. E ainda vão ter que lutar. Por isso chega uma hora que 200 deles simplesmente dizem: eu não aguento mais, eu não consigo dar um passo, eu estou esgotado. E os outros 400 vão seguir viagem. Seguir viagem para enfrentar um inimigo maior. Eles agora são só 400. Os amalequitas, o número enorme. E um inimigo que está melhor fisicamente. Está tranquilo, pronto para uma batalha. Apesar de todo esse desgaste, Davi obedece ao Senhor. Davi não tinha nenhuma pista. Davi não tinha nenhum mapa. Alguém chegou para ele e disse: eu vi, uma testemunha. E eles estão bem ali. Davi sai dessa caçada obedecendo uma única coisa: a voz do Senhor que disse para ele: vai, que você vai encontrar. Ele obedece. Olha aí os versos de 11 a 16.
encontraram um egípcio no campo e trouxeram Davi. Deram-lhe água, comida, um pedaço de bolo de figos prensados, 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. O que acontece aqui? Olha a providência de Deus. Numa terra inóspita, praticamente desabitada, o que eles vão encontrar? Um escravo egípcio, à beira da morte, abandonado, porque ele seria um peso na marcha dos amalequitas, ou porque ele seria uma ameaça devido à sua enfermidade. O bando de Davi, que está aqui caçando quem foi que fez isso com eles, ao encontrar aquele homem, age com misericórdia. Pegam aquele homem, dão alimento para ele. Alguns até inclusive olham para isso e dizem assim: olha como Davi é diferente de Saul. Porque Saul, quando estava caçando os inimigos de Deus, ele fez para mandar botar um juramento sobre os próprios soldados deles, dizendo que ninguém vai comer nada até a gente acabar com essa guerra. Inclusive, quase que o filho dele morre nessa situação, né? Jonatas. Mas aqui não, Davi para, alimenta. O egípcio então recobra as forças, e agora que o homem está pronto para falar, ele conta algumas informações, e são exatamente as informações que Davi precisava. Ele fala que passaram por toda aquela região, a região onde Davi costumava atacar os inimigos de Israel, e que por fim passaram lá em Ziclag, na casa de Davi. Incendiaram tudo. Agora Davi já sabe quem foi que fez tudo isso: os amalequitas. Esse escravo, então, ele faz um acordo, tanto pela sua vida, olha, se eu levar você lá, você não me mata, quanto também pela sua liberdade. Você não me entrega para o meu antigo senhor? Vamos fazer essa aliança, esse pacto. Davi se compromete, Davi faz esse acordo, e ele então leva Davi até os inimigos. Quando chega lá, o que ele encontra? Uma grande festa, comida, bebida, tudo que você possa imaginar. Estava rolando naquela festa, todo mundo enchendo a barriga, não é? Todo mundo esbanjando. Com o quê? Com a comida, a bebida de Davi e do povo de Deus de Judá. Só que é interessante aqui, porque ele fala de Judá e dos filisteus. Nesse momento, Davi está do lado de quem? Dos filisteus. Porque a casa de Davi, em Ziclag, é território filisteu. O autor está nos lembrando: é hora de Davi voltar a ser o Davi de Judá. É hora de Davi voltar a lutar as batalhas de Deus e do povo de Deus, e não as batalhas dos filisteus. Bom, a batalha então está às portas. Olha comigo o verso 17. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montavam em camelos e fugiram. A batalha se inicia um dia após a caçada. Talvez Davi, ao observar, ele entendeu que era melhor esperar um pouco mais. Deixa com que esses homens extravasem bastante, deixa com que eles se embriaguem, deixa com que eles fiquem completamente fora de combate. Assim vai ser mais fácil para a gente atacar.
Além de tudo, nós teremos um pouco de tempo para descansar antes da batalha. Então Davi observa que no final, ao alvorecer, ele vem com seus soldados. 400 homens contra todo aquele exército. Nota, o exército de Davi era tão pequeno em comparação com aquele outro, que dos que escapam, né? Ele diz que ninguém escapou, a não ser 400 jovens que montavam o camelo. Isso aí é como se fosse assim, foi bem pouquinho que escapou, mas o bem pouquinho que escapou é o tanto de gente que tinha no exército de Davi, né? Inclusive, só um detalhe histórico aqui interessante, há uma pedra ornamentada que foi encontrada e que ela mostra ali, em alto relevo, um grupo de 400 homens fugindo a camelo de uma outra batalha. Então era basicamente comum, quer dizer, 400 é o que disse agora, né? A pedra não mostra 400 não, mostra alguns fugindo a camelo, tá bom? Mas era algo comum esse tipo também de montaria, né? Bom, o que acontece? Davi parte para o ataque e ele tem vitória. E o texto continua, versos 18 a 20. Olha o que ele fala. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. O resultado, tudo recuperado, e na verdade mais, né? Porque agora, além dos bens que Davi já tinha, que tinha sido roubado dele, ele agora pega outros bens, os bens dos amalequitas, os despojos de guerra dos amalequitas. E algo interessante, Davi foi condenado, Saul foi condenado, reprovado, rejeitado por ter levado os espólios de guerra dos amalequitas. Davi aqui fica com os espólios de guerra e não é nada disso sobre ele, né? Por quê? Porque Saul tinha uma ordem específica. Deus tinha dito para ele claramente que ele não deveria tomar aquilo. Ele era o rei de Israel, ele estava numa batalha, uma guerra santa, digamos assim, em nome do povo de Deus e como uma mão de juízo do Senhor contra os amalequitas. Davi aqui não. Davi não recebeu essa palavra específica e Davi estava aqui numa guerra para recuperar aquilo que tinha sido roubado. Agora, um ponto importante é que aquilo que Saul não fez de exterminar os inimigos de Deus, Davi faz. Mesmo sem ter essa consciência clara de que ele está cumprindo esse propósito e cumprindo uma missão que Deus tinha dado a Israel já há muito tempo, Davi está cumprindo os propósitos de Deus para Israel. Um ponto interessante aqui, meus irmãos, é que Deus, por trás de tudo isso, contra às vezes a consciência dos homens que estão no meio do processo, Deus continua levando adiante o seu plano. Deus é soberano. Aquilo que Ele determinou acontecerá. Ele fará com que aconteça, mesmo que nós, no meio do processo, sejamos usados como instrumentos, sem saber. Aqui Deus está fazendo o seu plano prosperar. Deus continua sendo soberano. E a gente chega então no nosso quarto e penúltimo momento. Esse vai ser muito rapidinho mesmo. Uma nova provação vai aparecer. Olha aí o verso 21 e 22. Vamos só conhecer que provação é essa. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar dos seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Pronto. Temos uma nova provação, um novo problema. Qual é o problema agora? No meio do exército de Davi, tinha alguns homens descritos aqui como vadios e tudo mais. Literalmente a expressão é filhos de Belial. Já encontramos essa expressão algumas vezes, não é? Tanto no livro de 1 Samuel como no livro de Juízes.
filhos de Belial, gente sem futuro. Bom, pode traduzir assim, tá? Gente sem futuro, gente que era o pior tipo de gente que você podia imaginar. Pronto, no meio do exército de Davi, também tinha esses ali, tá? Também tinha gente sem futuro lá. E quando eles voltam, e aqueles 200 que tinham ficado lá porque não tinha mais força para nada, quando eles chegam lá, olha o que eles falam. Primeiro eles tinham dito que os espólios eram de Davi, não é? No momento eles queriam apedrejar Davi, mas depois que a vitória veio, através de Davi, não. Agora os espólios são de Davi, né? Aí agora eles querem dizer como é que Davi deve usar os seus espólios, né? Diz assim, olha, é o seguinte, aquilo que foi conquistado lá, vai ter uma parte que vai ser para nossa aqui, tá? Mas para esse pessoal aí que não foi lutar a batalha com a gente, eles não vão ganhar nada. No máximo que a gente é bom demais, né? A gente é bom demais. Vamos deixar eles ficar com as mulheres deles e os filhos deles. Como é que Davi vai se sair dessa nova aprovação, desse novo problema, que agora é uma divisão dentro do seu próprio exército? Olha aí a resolução, versos de 23 a 25. Davi respondeu, não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Davi faz algo muito simples aqui. Ele reconhece quem era o grande vencedor daquela batalha. Ele está dizendo, peraí gente, vocês estão confundindo as coisas. Vocês acham que quem venceu essa batalha foi nós aqui, esses 400 soldadinhos aqui, que não tinha força mais para nada, que estávamos à beira da exaustão? Vocês acham que foi a gente que derrotou esses inimigos todos aí? Que encontramos quem era, onde eles estavam, mantendo os nossos familiares com vida, e foi a gente que é bom demais, poderoso demais, que foi lá e arrasou com tudo. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês, foi Deus que fez isso. Deus é que pelejou por nós, Deus é que venceu essa batalha. Davi aqui, ele aparece como um novo Gideão, né? Caso lá dos 300 de Gideão, que Davi com seus 400, ganhando de um exército que ele humanamente sabia que nós não poderíamos vencer. Mas Deus venceu por nós. Deus guerreou por nós. Então, os espólios são de Deus. Esses são de Deus. E Ele quis nos preservar. Deus dá para quem Ele quer. Porque Deus nos deu essa vitória. Todo mundo vai receber. Todo mundo vai receber igual. Irmãos, há um detalhe interessante aqui também. Davi começa a agir como rei que Deus o chamou para ser. Davi ainda não era o rei oficial de Israel. Saul ainda estava vivo. Nós vamos falar de Saul na próxima mensagem. Capítulo 31. Último capítulo de 1 Samuel, né? E vamos encerrar nossa série de 1 Samuel. Mas aqui Davi já começa a promulgar um decreto em Israel. Davi começa a agir como um legislador, como um rei em Israel. Ele começa a assumir a sua posição de rei em Israel. E o padrão de justiça de Davi não é o padrão mundano, não é o padrão dos filhos de Belial, não é o padrão dos reis pagãos das outras nações. O padrão do reinado de Davi é o padrão de Deus, é o padrão do seu Deus. Ele vai agir como um rei diferente. Davi é o oposto do que Samuel tinha previsto. Lembra que quando o povo pediu um rei para Israel, Samuel disse assim: gente, o rei que vocês vão escolher, ele vai fazer igual o rei das nações, ele vai tirar de vocês, ele vai tomar os filhos de vocês, os bens de vocês, e ele vai agir como se tudo fosse dele. E de fato Saul começou a fazer exatamente isso. Davi não é Saul. Davi começa a olhar aqui e saber, tudo é de Deus. E nós temos que fazer as coisas do jeito de Deus, então. E aí há um ponto interessante aqui também para nós.
Olha como é que vai ser o desfecho da história, versos de 26 até o final. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis o presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote, do Negueb, de Jati, de Aroé, de Sifmote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Ormá, de Corazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Trava a língua aqui para nós, né? Ler esses nomes todos. Mas o que é que nós temos aqui? Por todos aqueles lugares onde Davi tinha perambulado, tanto na sua fuga, como também atacando os inimigos de Deus que estavam invadindo as fileiras de Judá, Davi ele manda presentes. Parte daqueles despojos ele manda para esse povo. Por que Davi faz isso? Primeiro, porque Davi ele sabe que parte daquilo foi tirado deles. Então Davi está devolvendo. E segundo, porque Davi ele sabe, ele foi chamado para liderar esse povo. Então esse povo também tem parte nas vitórias de Davi. Davi distribui com esse povo aqui agora os espólios de guerra. Davi vence a batalha e ao vencer a batalha ele dá presentes. Presentes para aqueles que o ajudaram nos momentos difíceis. Presentes para aqueles que o acolheram nos momentos difíceis. Presentes para aqueles a quem ele agora vai liderar como rei de Israel. E aí, meus irmãos, diante de tudo isso, eu quero terminar apenas com 3 questões aqui. A primeira, quem Davi lembra ao fazer tudo isso? Quem Davi nos lembra ao vencer os inimigos do povo de Deus e no final dessa vitória, dar presentes a eles? Vocês conhecem alguém que lutou as batalhas no nosso lugar, que venceu todos os maiores inimigos que nós temos: o pecado, a carne, o diabo, a morte, que recebeu a ira de Deus sobre ele, a prova de Deus moendo por causa dos nossos pecados naquela cruz? Essa batalha foi custosa para ele. Davi não precisou morrer. Davi não precisou sangrar até a morte. Davi não precisou receber um castigo por pecados que não eram seus. O nosso Salvador amado, aquele que não tinha pecado, foi para aquela cruz, tomou o nosso lugar e venceu a nossa batalha por meio do sacrifício dele mesmo. E depois disso, o que ele fez? Deu dons aos homens, deu presentes aos homens. O maior de todos, deu a nova vida, deu salvação, deu segurança, fé, por meio da obra do Espírito que ele enviou para nós. Davi nos lembra aqui, meus irmãos, a obra muito maior e superior que o nosso Salvador Jesus fez para nos salvar. Mas há outra coisa que eu quero destacar aqui para nós. Eu falei, nós vamos enfrentar provações. Davi enfrenta provações. O texto de Tiago que nós lemos mais cedo que diz que nós enfrentaremos provações. Mas o ponto é que nós vamos ser responsáveis por muitas dessas provações. É claro que algumas delas nós vamos simplesmente ser arrastados para elas, por circunstâncias, por pessoas, mas muitas dessas provações nós seremos os responsáveis. O que nós faremos nesses momentos? O que Davi fez? Nós temos que correr para o Senhor nesses momentos. Corra para o Senhor. Davi se voltou para o Senhor. O único lugar onde ele podia encontrar forças.
nesse momento era o Senhor. Eu digo para você hoje, mesma coisa. Corra para o Senhor. Pastor, o que o senhor quer dizer com correr para o Senhor? Sabe, se você está passando por uma provação, e não é culpa sua estar passando por essa provação, confie e descanse nele. Saiba que Ele continua soberano sobre todas as coisas e Ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Não se desespere, não entregue os pontos. Apenas continue aos pés dele, vivendo uma vida que agrada a Ele, confiando que no tempo certo tudo se resolverá. No tempo certo você estará no lugar onde você sempre quis estar, que é na presença dele. Agora, se você passa por uma provação e sabe que aquela provação é resultado de más escolhas, de más atitudes, e você está passando por esse momento, primeiro, vá para os pés do Senhor e coloque seu coração com honestidade diante dele, reconhecendo: ó Deus, eu sei quem eu sou. Ó Deus, e se eu estou passando por isso agora, ainda é misericórdia do Senhor. Porque era para eu estar morto agora. O salário do pecado é a morte. Se eu não estou morto, ainda é misericórdia do Senhor. E se eu estou sentindo, é a mão bondosa, disciplinadora do Pai que me aflige, não para me destruir, mas para me trazer de volta para o caminho. Reconheça diante dele, coloque diante dele: Senhor, eu concordo contigo acerca de quem eu tenho sido, de como eu tenho vivido. Eu tenho sido um tolo. Eu tenho feito somente o que não te agrada, o que eu não deveria fazer. Mas não pare aí. Há um outro passo a ser dado. Confie no Senhor. Confie que Ele não rejeita o coração quebrantado. Confie que Ele está sempre pronto a receber aquele filho pródigo que esbanjou lá no pecado, mas que agora arrependido clama: Pai, me recebe de volta. E recebe só como um empregado. O Senhor vai dizer para você: Ele não tem mais empregados, ele tem filhos. Eu te recebo como filho. Vem, meu filho, levanta, eu vou te limpar de novo. Eu vou cuidar de ti, eu vou segurar na tua mão até o final. Esse é o único caminho que a gente pode trilhar, irmãos. Quando estamos passando, quando estamos provando as consequências dos nossos pecados, provações que nós mesmos criamos. E a última coisa que eu quero dizer para você: não interessa quais sejam as provações que você vai passar nessa vida, não interessa quão duras serão, por quanto tempo serão, se você está em Cristo, se você ama a Cristo, se você vive para Cristo, toda dor é por enquanto, toda provação tem prazo de validade. Há um dia determinado pelo Senhor, onde toda sua lágrima será enxuta, onde todas as pedradas, onde todas as acusações, onde todas as cicatrizes serão removidas, e tudo que haverá será o abraço daquele a quem nós sempre procuramos, aquele a quem não vendo nós amamos, e a voz dele dizendo: vinde benditos de meu Pai. Entra, meu amigo, entra, meu amado, entra. Foi por ti que eu morri naquela cruz, foi para te dar a vida eterna comigo. Então entra em todo o gozo do Senhor e desfruta tudo que o Senhor tem preparado para ti. Vamos orar nesse momento.